Imagina só, você tá a 100 metros da linha de chegada, o suor tá escorrendo, o cansaço batendo, mas a vitória ela tá ali, tão pertinho que tu quase pode tocar nela. Aí você para, você simplesmente desiste e vai embora. E agora vamos trocar aqui para a linha de chegada para fechar aquela venda que pagaria as tuas contas do mês. E a parte mais assustadora é que tem um artigo do site Socialite que confirma que 92% dos vendedores fazem exatamente isso. Eles desistem até a terceira tentativa. E esse mesmo artigo diz que 80% das vendas só acontecem depois do quinto contato. Então presta atenção nisso. A vitória ela tá no contato 5, 6, 7, mas quase todo mundo desiste no 3. E isso não é palpite, é um dado. Significa que a maioria esmagadora das pessoas tá literalmente deixando muito dinheiro na mesa. E o pior, elas nem sabem disso. E o que faz a gente parar nos 100 metros do fim? É a sensação de travar, aquele branco na hora de seguir para o próximo passo e o medo de estar sendo chato. E é aí que é a hora que o vendedor amador se separa do vendedor profissional. Porque o profissional, ele não espera a coragem vir. Ele tem um plano, ele tem uma cadência na conversa. E hoje eu vou te dar aqui um mapa para você nunca mais correr uma maratona e parar a 100 metros do fim, que é um guia brabo de vendas. Eu sou a Lai, do canal Lai Descomplica, onde aqui eu falo de vendas na vida real, sem mimimi. Então, se você quer dicas que funcionam de verdade, já te inscreve aqui no canal. Quantas vezes você já começou uma abordagem cheio de esperança, o cliente te deu aquele sinal verde, parece que está super interessado e aí do nada a conversa esfria, ele some. Ou pior, ele te diz que vai pensar e você nunca mais ouviu falar nele. O que aconteceu? Você falou demais e assustou? Ou falou de menos e não gerou confiança? Ou perdeu o timing exato para te apresentar a solução? E o pior é que a gente fica sempre se remoendo depois dessa conversa. Fica ali se perguntando onde foi que eu errei. E a verdade é que a resposta ela nunca é única, mas quase sempre é de uma coisa só. Faltou a cadência. Porque vender não é só decorar script, também não é só conversar. Vender é tu conduzir, é como uma dança, é saber o próximo passo do movimento estratégico, só que na hora certa. Quando tu não tem essa cadência, você acaba virando um desses dois personagens que nunca fecham as vendas. Que é como o invisível, que acha que é ser educado, mas na verdade é só passivo demais e some ali do radar do cliente. Ou o insistente, que é aquele que acha que tem que ser perseverante, mas na verdade é só chato e afasta o cliente para ele nunca mais voltar. E hoje eu vou abrir aqui a cozinha para te mostrar na prática a cadência estratégica de uma conversa que fecha da primeira mensagem até o ótimo, eu vou levar. E são 3 movimentos principais. Te anima aí que o primeiro é o que mais trava a gente, que é a abertura estratégica. Como é que a gente não é ignorado? Depois vai para a condução inteligente. Como é que a gente vai descobrir a dor real do cliente? E depois é o presente antes da proposta. Como é que a gente cria de valor antes da gente falar do preço? Beleza? Então, vamos para o nosso primeiro movimento, que é a abertura estratégica. E olha aqui, esquece aquela história de ficar decorando a frase mágica. O objetivo aqui não é ser um robô, é ser a gente mesmo, não é decorar a frasezinha lá do Instagram. É criar uma conexão de verdade, na hora. E para você sentir na pele a diferença, eu vou pedir para você fazer o exercício aqui comigo. Abre aí o teu WhatsApp, vai nas tuas últimas 3 conversas. Que não fecharam, que enfim, que morreu a conversa ali. E eu vou pedir para você analisar, para te anotar o que você poderia ter perguntado ou dito que geraria uma conexão real. Ao invés daquele oi, tudo bem, que é quase uma sentença de morte na venda, juntar com aquele só passando para te lembrar do meu serviço. E também tem o famoso, posso ajudar em alguma coisa? Ou então, qualquer coisa me avisa. Isso daí não gera interesse, não aproxima, não cria nada. Só serve para te ser ignorado e daí não sabe o que foi deixado no vácuo. É a tua abertura invisível na prática. Então agora presta atenção aqui no clique que você precisa fazer na sua mente. O que você tem que fazer é trazer algo que mostra que você está lá lembrando do cliente, que você prestou realmente atenção nele. Algo como, oi fulano, lembrei de você hoje, por causa daquela dificuldade com a situação X, aí tu vai descrever conforme ele disse, que você tinha me comentado, tem um minutinho? Ou então assim, fulano, passei aqui para trazer uma ideia, lembrei daquele desafio com o problema XYZ que você me disse, pensei em algo que pode te ajudar. Percebe aqui como essa abordagem já resolve ali um problema que o cliente talvez nem lembrava mais que ele tinha. Ela não é só uma forma de tu começar a conversa.
ela já está dizendo ali para o teu cliente, eu já te ouvi, eu entendi e eu tô aqui para te ajudar a resolver esse problema. Já o oi, tudo bem, qualquer coisa me chama, é super genérico, igual que todo mundo faz. E a outra ali é personalizada, mostra que você viu a pessoa por trás daquele contato e gera uma razão clara para continuar a conversa. Bom, então beleza, o cliente respondeu, ele já deu aquele primeiro sinal de vida, agora é a hora que 90% das vendas se acabam. Porque a gente fica ansioso e joga a solução já na cara do cliente, antes da hora. E esse segundo movimento é o raio-x do cliente. Não é uma entrevista de emprego, muito menos um interrogatório. É a tua chance de fazer as perguntas para te descobrir a dor real que está por trás do interesse inicial dele. E aqui o teu objetivo é só um, cavar. E para cavar, você vai usar as perguntas como se fosse uma pá. Em vez de falar do teu produto, você vai perguntar sobre a vida dele. O que mais te incomoda nisso, essa palavra mais, ela é mágica. Me conta mais sobre como isso tem afetado você e o que você já tentou fazer para resolver. Aqui tu vai descobrir objeções antes mesmo delas existirem. E agora que presta atenção no que tu não pode fazer. E é aqui que a gente acaba se afogando. E eu já me afoguei muito nisso. Não corta o cliente, deixa ele falar. O silêncio não é o nosso inimigo. Ele é o momento em que o cliente vai soltar a informação mais valiosa, aquela que ele nem sabia que ele ia te dar. E não tenta lhe vender na primeira deixa. O cliente disse, é complicado. E você já joga, pois é, mas eu não tenho como baixar meu preço. Tá errado, isso é desespero. Ele só tá começando a desabafar contigo. Aí tu já joga um balde de água fria. Não faz pergunta genérica do tipo, tá tudo bem? Se ele tá falando com você sobre um problema, com certeza não tá tudo bem. Pergunta específica gera resposta específica. E o que a gente tem que fazer aqui é totalmente o oposto. Ouvir de verdade, mas não ouvir para saber a vez de falar, mas ouvir para entender, para sentir mesmo a dor da pessoa. E anota tudo. Aquela frustração que ele falou, a tentativa que não deu certo. E isso vai ser ouro puro depois na hora do fechamento, porque são essas palavras-chave que tu vai usar depois. E tu vai sempre refletir e aprofundar mais. Porque assim tu vai resumir o que ele te disse com as próprias palavras deles. Então, pelo que eu entendi, você está com dificuldade em X por causa de Y, e é isso mesmo. E essa validação cria uma conexão instantânea. Então sempre tenta descrever tudo que ele te falou ali. Vai ficar longo, não sei o quê, mas ele vai interiorizar. Poxa, realmente eu falei tudo isso. É isso mesmo que eu sinto. Nossa, como essa pessoa me entende? Então, por exemplo, o cliente te diz, Lai, eu tô cansada, não consigo resolver tudo sozinho. Mas acontece, né? O nosso produto ele tem a característica X, a característica Y e é o melhor do mercado. Isso aí é dar um tiro no próprio pé. Aqui eu não ouvi a dor dele ainda. O que eu tenho que dizer? Te entendo perfeitamente e me conta uma coisa. O que você já tentou fazer até agora? Aí o cliente vai dizer, eu já tentei X, Y, Z, mas nada funcionou para mim. E aí você vai dizer, perfeito, então deixa eu te mostrar algo aqui. Justamente por isso que eu criei a solução, aí tu vai descrever toda a sua solução, para resolver esse ponto específico que você acabou de me falar. Entendeu que a pessoa te entregou todas as dores, tudo que ele queria no outro produto? Cada resposta dele não era uma objeção, é uma pista. Cada frustração não é um não, era me convença mais um pouco. Aqui ele te deu uma lista de compras dos problemas dele. E a proposta aqui no próximo passo vai ser simplesmente uma solução empacotada para aqueles problemas exatos. E aí que transforma a venda de uma abordagem inconveniente em uma conversa estratégica. E é isso que faz o preço deixar de ser uma barreira para ser uma consequência lógica. E agora eu quero falar de uma parte que muita gente fica ansiosa, que é quando a gente tem que falar o preço. E é aqui que a gente ou perde a venda ou garante o fechamento dela. E eu vou te contar aqui uma lição que mudou tudo pra mim e que veio de muitos nãos e silêncios constrangedores que eu poderia ter evitado. Nunca, nunquinha, respondo quanto custa com um número seco. Isso é praticamente tu dar tchau pra tua venda. Porque quando o cliente pergunta quanto custa, ele não tá te pedindo um número seco. Ele tá pedindo um motivo para te investir. E se tu só joga o número seco, você não tá dando motivo. Então, por isso que aqui o terceiro movimento é o presente antes da proposta. Aqui é antes de falar qualquer coisa de valor, você vai entregar um pedaço da tua solução. Você dá um presente. E eu sei exatamente como é que é fazer isso errado, porque eu fiz tudo que não devia. São dois cenários que mais matam a venda. O primeiro é o tiro seco. O cliente te fala, quanto custa? E ali, tô ali naquela ansiedade, hoje tá saindo por 350. Aí aquele silêncio, o cliente trava, a gente fica ali meio sem saber, com um aperto no peito, será que a conversa vai andar, não vai mais? Frustração total.
O segundo cenário, eu digo que é o surdo desesperado. O cliente te diz, não sei se vale a pena. Aí, tu totalmente sem escutar e diz, mas isso é incrível, você precisa disso, todo mundo ama. O cliente tá vendo na hora que você não tá ouvindo nenhuma palavra que ele disse. Ele se fecha e mais uma frustração total. Então, o que a gente tem que fazer? Respira, para tudo e volta mentalmente para tudo que o cliente te contou na fase lá do raio-x. A dor, a frustração, o que ele já tentou, isso aqui é o ouro que tu vai usar. Aí você já fez o movimento mais poderoso de todos. O cliente, então, quanto custa? Aqui, com calma e com estratégia. Antes de eu te falar qual que é o valor, deixa eu te mostrar uma coisa rápida. Lembra que você me contou, aí você vai repetir a dor específica que essa pessoa te compartilhou. É uma dor de cabeça, de não ter previsão das suas vendas? Olha só esse print de uma cliente que tinha exatamente esse problema e como que ela conseguiu. Aí você vai dizer o resultado específico. Por exemplo, organizar toda a previsão do mês em um único lugar, em poucos dias. E isso não é mágico, é estratégia. Você está mostrando aqui que entendeu o problema, que já está entregando um pedacinho da solução. E você não está cobrando 350, está mostrando um caminho para resolver o problema que vale muito mais do que isso. Eu quero aproveitar agora e já falar de um erro que todo mundo comete. Quem não cometeu ainda vai cometer e tem gente cometendo ainda. Quando a gente gosta do que a gente vende, a gente fica obcecado em falar o que a gente vende. E esquece de falar o porquê isso importa. Porque o cliente ele não compra a característica, ele compra os benefícios. Ele compra a transformação que esse produto vai gerar na vida dele. Por exemplo, todo mundo conhece o seguro de automóvel. A característica, como expert, a gente tem que saber de cor. Ah, tem cobertura contra terceiros, tem franquia, tem assistência 24 horas, tem carência, tem inclusão de vidros. Isso é matéria-prima. É importante? Claro que é, mas não fecha a venda. O que fecha a venda é o benefício. A emoção por trás de cada cobertura. Quando tu tem uma cobertura contra terceiros, tu vai ter uma tranquilidade para te dirigir, sem medo de um imprevisto, de virar uma dívida gigante. Uma assistência 24 horas é uma paz, uma tranquilidade, você viaja sozinho, não vai ficar abandonado no meio da estrada, que já me aconteceu isso. Uma carência zero vai virar um alívio para te estar protegida desde o primeiro segundo, sem tu ter aquela angústia de estar esperando. Percebe aqui a diferença? Uma é uma informação técnica, a outra é uma solução para o medo real. Uma fala para o racional, a outra fala direto com a emoção do cliente. E é por isso que eu quero que você faça o exercício que vai mudar a tua comunicação na hora de vender. Pega um papel e uma caneta, não deixa para depois, e eu vou pedir para você anotar 10 benefícios do teu produto ou serviço. Eu vou te dar uma dica braba aqui, hein? Para cada característica tu vai perguntar, e daí? Por exemplo, o meu produto é rápido, e daí que ele economiza 2 horas do teu dia? E daí que você tem 2 horas a mais para ficar com os teus filhos. O meu serviço, ele é completo. E daí você não precisa se preocupar em contratar mais ninguém. E daí que é paz mental para ti e economia de tempo. E como uma boa gaúcha que eu sou, tô até com o meu chimarrão aqui, né? Eu vou usar o exemplo do chimarrão. E eu não vendo erva, cuia e bomba. O que eu vendo é um momento de paz no meio da correria do dia a dia. Uma conexão real com as pessoas ao meu redor, se eu tô numa roda de chimarrão. Um conforto emocional imediato, quase como um abraço de líquido quente. Quem é gaúcho vai entender isso. Uma pausa produtiva que realmente recarrega as minhas energias, um controle sobre o ritmo do dia. E eu te garanto que o chimarrão também dá inspiração para as novas ideias. E aquele ritual que acalma a mente. Viu? Eu não tô vendendo um kit de chimarrão, eu tô vendendo uma experiência, um estado de espírito, um sossego que a pessoa procura. Volta na tua lista e garante que você não tá vendendo a erva. Você tá vendendo o sossego. Porque quando você internaliza isso, a tua comunicação, ela muda na hora. O cliente para de ver preço e começa a ver valor. E é isso aqui que faz ele dizer, é exatamente disso que eu preciso. Antes mesmo de você falar no número. Só que claro que você precisa que tudo isso vire natural no teu dia a dia. Então grava um áudio para ti mesmo. Pega aquela lista dos 10 benefícios e grava você falando cada um deles com a tua voz, como se você estivesse explicando para o cliente dos teus sonhos. Faz isso por uma semana, vai ficar interiorizado e na hora H vai sair automático sem soar nada robótico. E é isso que conecta tudo que a gente viu hoje. Não é sobre você decorar script, é sobre tu ter uma cadência, um fluxo estratégico que você nunca mais pula. Porque não é sobre decorar script, é sobre ter uma cadência,
um fluxo estratégico que você nunca mais pula cada etapa, porque tudo tem um propósito. E eu vou te pedir para contar nos comentários quantas vezes você já desistiu antes da 5ª tentativa com o cliente. E a diferença entre o vendedor que fecha e o que não fecha é simples. Se você parar na primeira objeção, a venda morre. Se você aplica a cadência, a venda ela acontece e é uma escolha. E depois de hoje você já sabe o que fazer. E já que você ficou comigo até aqui, eu vou te dar um presentão, um atalho para te aplicar tudo isso ainda muito mais rápido, para você não ter complicação. Eu preparei um guia anti-script, não é um script decorado, é um guia prático. Ele tem exemplos reais de como você vai aplicar cada uma dessas etapas nas suas vendas, de uma forma natural, autêntica, para fechar mais e se frustrar muito menos. E para te receber é super simples, me chama no Instagram, no direct, laimaciel.descomplica e me manda quero o guia brabo. E agora a ação é tua. Não deixe a energia desse vídeo se perder. Pega o guia e aplica hoje mesmo. Começa a dar os teus passos que a maioria desiste. E tenha em mente assim, vender é sobre conversar estrategicamente. Não é sobre convencer. Vamos pra cima, um beijo e até o próximo vídeo.